Juntos. Quero me mover somente em ti, me fazem seguir Jesus, toda minha vida está em ti. Todo meu andar é só em ti, és meu caminho, Jesus, toda minha força está em ti. Eu quero me mover somente em ti, me fazem seguir Jesus, toda minha vida está em ti. Todo meu andar é só em ti, és meu caminho, Jesus, toda minha força está em ti. Sopras com paixão e graça, eu te vejo onde quer que eu vá, pertenço a ti somente, teu amor não posso explicar. Eu quero me mover somente em ti, me fazem seguir Jesus, toda minha vida está em ti. Todo meu andar é só em ti, És meu caminho, Jesus, toda minha força está em ti. Sopras com paixão e graça, eu te vejo onde quer que eu vá, pertenço a ti somente, teu amor não posso explicar. Sopras com paixão e graça, eu te vejo onde quer que eu vá, pertenço a ti somente, teu amor não posso explicar. Sopras com paixão e graça, eu te vejo onde quer que eu vá, pertenço a ti somente, teu amor não posso explicar. Amor não posso explicar. Teu amor não posso explicar. Teu amor não posso explicar. Teu amor não posso explicar. Kakulyo alisokala Yesu, Kakulyo alisokala Yesu, Kakulyo alisokala Yesu, Kakuli kakuli kala
mais uma vez. Kakuya lisokala Yesu. Kakuya lisokala Yesu. Kakuya lisokala Yesu. Kakuli, kakuli, kakuli. Tua vandilia, kosi, kosi. Tua papaiata, kosi, kosi. Tua nhoala, nhoala, kosi, kosi. Kakuli, kakuli, kakuli. Ninguém é igual. Ninguém é igual a Jesus. 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 Ninguém. Ninguém é igual a Jesus. 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 Já procuramos todo lugar, já apalpamos todo lugar, já avaliamos todo lugar. Ninguém é igual a Jesus. 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 Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui, A coreografia, gente, não é opcional nessa música, eu acabei de descobrir isso. É um must. Então assim, eu não sou o coreógrafo, mas a gente vai passar a coreografia para vocês. E pastores, especialmente vocês não apenas têm que aprender a coreografia e fazer junto conosco, todos os missionários, os acadêmicos, os intelectuais de Jesus, mas vocês também têm a responsabilidade de chegar na sua igreja e mostrar para a igreja aquilo que você aprendeu aqui. Brincadeirinha. Só para relaxar um pouquinho. Bom, vamos lá, Rafaela, ajuda a gente aí. Ok, com o português, tá bom? Assim, ó. Ninguém é igual a Jesus. Ninguém é igual a Jesus. Ninguém é igual a Jesus. Tá bonito, hein? Ninguém é igual a Jesus. Mais uma vez. Ninguém é igual a Jesus. 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 Já procuramos todo lugar, já apalpamos todo lugar, já rodeamos todo lugar. Ninguém é igual. Mais uma vez essa parte, Lela, vamos lá. Já procuramos todo lugar, já apalpamos todo lugar, já rodeamos todo lugar. Ninguém é igual a... Agora é boa! Ninguém é igual a Jesus. 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 Já procuramos todo lugar, já apalpamos todo lugar, já rodeamos todo lugar. Ninguém é igual a Jesus. 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 Kakuli, Kakuya lisokala Yesu. Kakuya lisokala Yesu. Kakuya
a Jesus. Ninguém é igual a Jesus. Aleluia! Um aplauso para o Senhor. Obrigado, Jesus. O Senhor é incomparável. Descendi dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça. A minha visão é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça. Descendi dos altos céus, presente eterno, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça. Quero ouvir agora as suas vozes. Vamos juntos. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça. Quando eu sou fraco, é que sou forte. 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 Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou.
Pode sentar. Graça e paz, irmãos. Graças ao Senhor por mais um dia. E certamente teremos um dia de grandes bênçãos do Senhor, porque Ele está conosco. E Ele tem falado aos nossos corações esses dias, tem nos desafiado, tem nos enriquecido e tem nos confrontado. E nós cremos que vamos sair daqui prontos a começar uma nova etapa na nossa vida e no nosso ministério. Que o Senhor nos ajude a cumprir a nossa missão, atendendo os desafios que temos recebido. Hoje nós vamos estar ouvindo o Dr. Russell Shedd. E apresentar o Dr. Russell Shedd não é tão fácil. Não pelos títulos que ele tem. Vocês têm no manual um pouco do seu histórico, mas eu diria assim, Dr. Shedd é mestre em Novo Testamento, mas não é isso que o torna mestre. O que o torna mestre é porque ele sabe usar a túnica do rabi e tomar a toalha do servo. Tem sido um servo de Deus, que tem servido não apenas a algum segmento da igreja brasileira. Ele tem servido a igreja brasileira nas suas diversidades de denominações, diversas denominações, nessa diversidade que é própria da igreja brasileira. Tem livre acesso entre as igrejas conservadoras, históricas, dentro das igrejas pentecostais. Outra coisa que queríamos dizer é que Dr. Shedd é doutor, é o escriba que Deus deu à igreja brasileira. E nós somos muito gratos a Deus por sua vida, porque a sua segurança doutrinária e a sua facilidade de lidar com o texto dentro de todas essas tendências teológicas e dessas nuances de divergências que existem na igreja brasileira, mas nós encontramos nele segurança bíblica, a segurança na palavra, uma teologia equilibrada. E é por isso que a gente pode ouvi-lo com a consciência de que seremos alimentados pelo leite genuíno da palavra. É uma alegria muito grande tê-lo fazendo a história da igreja brasileira. E eu queria dizer, para nós recebê-lo como Paulo falou que deveríamos receber Epafrodito. Ele disse: recebei-o com alegria e honrai a homens como esse. Vamos orar por ele, que Deus o use com graça nessa manhã. Pai, obrigada pela vida do Dr. Shedd, pela contribuição consistente que ele tem dado à teologia, aos seminários, à igreja, às conferências missionárias, a contribuição que ele tem dado à nossa história de igreja e de movimento missionário. Pedimos que o Senhor o abençoe e que o Senhor mais uma vez se aproprie da sua vida como um instrumento gracioso do Senhor para nos alimentar nesta manhã pela sua palavra. Fala conosco através dele, em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz. Grandioso nome de nosso Senhor Jesus. Após escutar uma apresentação como essa, eu lembro de um livro que está na minha biblioteca em casa, de alguns órfãos chineses que mais ou menos 50, 60 anos atrás tiveram uma visão do céu. Saíram lá na hora devocional e subiram como Paulo ao terceiro céu, paraíso. Eles viram umas maravilhas que o livro de Apocalipse conta e várias outras coisas que não estão no livro. O que também não está naquele livro eu vou contar, que o Nova Jerusalém tem favela. Sabia disso, né? E lá uma casinha, lá na favela, é a minha. Não é um palácio, não. Porque a Bíblia é muito claro que os primeiros serão os últimos. Depois de uma apresentação dessa, já sei para onde eu devo me dirigir, que endereço vai ser meu lá no céu. Eu tenho aqui algumas coisas que eu gostaria de mencionar para os amados irmãos que têm paciência. Primeiro, é muito mais importante que qualquer outro. A nossa querida irmã Dona Ana Maria Costa, de Brasília, tem recebido uma revelação divina a preparar pactos de adoção. Tal como Desperta Débora é um pacto com nossos filhos, aqui tem um pacto para ser assinado para oração diária para algum povo ainda não alcançado, pedindo particularmente para que a igreja se mobilize para alcançar aquele povo, pelo envio de uns missionários transculturais para traduzir a Bíblia e para levar as boas novas. E que Deus salve aquele filho povo. Portanto, lá na sala de oração, os irmãos e irmãs que sentem que Deus quer lhe colocar uma obrigação abençoada de chegar no céu e ver a resposta à sua oração com um povo ainda não alcançado, por favor, não esqueçam de passar por lá. Lá no estande do Kairos tem um livro chamado Cristianismo Bíblico da Perspectiva Africana. Este livro, pela graça de Deus, foi reimpresso depois de uns 3.000 exemplares serem enviados e alguns comprados aqui no Brasil. Nós estamos esperando enviar mais pelo menos 2 a 3.000 exemplares desse livro para nossos co-religionários, co-obreiros lá nesses países de fala portuguesa. Se os irmãos quiserem, para entender bem melhor a cena africana do ponto de vista bíblico, porque é uma teologia bíblica, a discutir todas aquelas áreas tão complicadas que também nos afetam aqui no Brasil, como guerra espiritual, como aquele luta contra esses espíritos. Os irmãos podem adquirir esse livro por um preço mais simbólico para ajudar no envio. Não precisa ganhar nada nesse livro. Um irmão muito abençoado pagou a imprensa, pagou o papel, e qualquer arrecadação de R$10 por cada volume vai ser utilizada para envio para a África. A natureza missionária da igreja. Como me desafia este tema? Nossa reflexão tem que andar bem mais numa outra área que nem paramos para pensar durante esses dias. Se de fato a igreja tem natureza missionária. Porque se não tem, se a igreja tem uma tendência a enxugar-se, a murchar e desaparecer, então nós temos que entender o que está acontecendo. A palavra natureza, como todos nós entendemos, vem da palavra natura, natureza, natural, aquilo que acontece sem esforço.
como a minha digestão. Não sei se sua digestão você se esforçou muito nesta manhã, além de pôr na boca esse gostoso café. A natureza da digestão, a natureza da circulação do sangue no meu corpo, a natureza dessa troca de tóxicos nos meus pulmões, tudo funciona naturalmente. Deus nos fez dessa forma para que eu não tenha que parar e pensar, especialmente quando estou dormindo. Portanto, quando eu trato nesta manhã sobre a natureza missionária da igreja, eu queria tanto explicar como é que algumas igrejas têm esta natureza e outras não têm. Para alguns, tem um problema na sua digestão e não funciona. Outro dia nós ouvimos a história do irmão de Jakarta que foi para Bandung, na Indonésia. Lá ele distribuiu muita literatura evangélica, bíblias, Novos Testamentos, folhetos. A área totalmente muçulmana. Depois de ele ir embora, o chefe da mesquita, o imã, manda recolher toda aquela literatura e queimar isso todo. Logo que ele queimou, ele começou a ter problema na digestão. Problema lá nos intestinos. E uma dor de barriga que começou a crescer cada vez mais. Finalmente ele chegou à conclusão que aquele irmão obreiro de Jakarta tinha mandado... Nós já falamos sobre isso com o irmão Ronaldo, né? Que uma maldição tinha caído sobre ele por causa daquele irmão. E que seu filho tinha que ir lá buscar aquele irmão para chegar e orar por ele, para retirar aquela maldição. Porque a dor estava se tornando insuportável. Depois de chegar aquele irmão, olhando para ele com uma seriedade tremenda, diz: olha, eu não vou orar pelo senhor. O senhor fez algo que não podia nem ter pensado fazer: queimar o livro sagrado de Deus. O senhor está sendo punido por Deus, e eu não vou orar pelo senhor, ao não ser que você se arrependa e peça perdão. Aí eu oro pelo senhor. O homem não estava nem próximo a uma decisão como essa. Daí o líder foi embora e ele começou a piorar e piorar. Antes de ele pegar o trem de volta, ele mandou o filho trazer ele de volta e dizer: eu estou pronto a me arrepender. Chegou lá, falou de Cristo para ele, explicou o que ele tinha feito. Ele se arrependeu, pediu perdão. E na oração ele foi liberto. A digestão começou a funcionar de novo. A minha pergunta é: os irmãos nunca queimaram a palavra de Deus? Com certeza. Não tem ninguém que fez assim uma pilha, um monte de livro evangélico, especialmente a palavra de Deus em Novo Testamento, de queimar. Portanto, não tem nenhum problema aqui no seu interior. Qual é o problema? O problema está na natureza missionária da igreja. A igreja não compreendendo a base que ela precisa de uma forma tão extraordinária cumprir com todas aquelas ferramentas e possibilidades que Deus deu para a sua igreja para cumprir. Em 1974, eu tive o privilégio de sentar, como os irmãos estão sentados, um grande congresso chamado de Lausanne, na Suíça. Uma palavra de um irmão que trabalhava aqui no Brasil, chamado Howard Snyder, que é uma das únicas frases que ainda guardo na minha cabeça. Que Deus escolheu a igreja como agente da evangelização mundial. A igreja de Jesus Cristo é o agente de evangelizar o mundo. Não sei qual é a sua opinião. Pode ser que nós aqui estamos pensando que eu sou
esse agente. A palavra de Deus, e concordo plenamente com o Dr. Snyder, que é a igreja. Portanto, se nós compreendermos qual é essa missão da igreja e pudermos influenciar de alguma maneira, como este congresso tem tentado influenciar, esta modificação de pensamento sobre qual é de fato a missão, que é a missão quando ela funciona naturalmente, como aquele livro do Christian Schwartz, que alguns aqui têm lido com certeza, crescimento, desenvolvimento natural da igreja. Como é que funciona a missão com sua natureza funcionando perfeitamente como Deus tensionou? A minha tese nesta manhã e amanhã vai ser a mesma. Que na grande comissão, que é a única na história da humanidade, que autoriza uma instituição chamada igreja a existir e de, portanto, fazer discípulos. Discípulos são pessoas que estão integrados na igreja de Jesus Cristo como cabeça, para ir e fazer discípulos, ensinando aqueles discípulos também a obedecer tudo que Jesus tinha ensinado, que é ir de fazer discípulos, e assim naturalmente, numa progressão matemática de dobrar e cada vez mais dobrar, o crescimento da igreja chegaria até o momento em que Jesus Cristo estará de volta. Quando nós damos aquele título a essa comissão, talvez não entrou na sua cabeça, nem tinha entrado na minha, que a missão é uma comissão, isto é, uma missão que a gente desenvolve em cooperação com Deus, com Jesus Cristo. Não é a missão da igreja, é a missão de Deus por meio da igreja, em cooperação, em parceria com a igreja. Portanto, se a igreja está em comunhão com seu Deus, está em comunhão com sua cabeça Jesus, a igreja naturalmente vai ser uma igreja missionária. Se ela está de alguma maneira afastada do seu Senhor, se o impulso, se a força, presença de Deus fosse como na igreja Laodiceia, uma igreja que começou com grande entusiasmo e logo se tornou uma igreja morta, doente, cega, ou como a igreja que os irmãos lembram que Jesus está lá fora, na igreja de Laodiceia, ou a igreja de Sardes, uma igreja morta. Qual é a natureza missionária de uma igreja como essa? Não tem natureza missionária. E a explicação é mais simples possível. Jesus está fora. Ele não está no meio do seu povo. A grande promessa que nós não temos ainda enfatizado suficientemente nesse congresso é que o objeto de Deus se cumpre nesses textos que nós encontramos, 2 Coríntios capítulo 6, outros textos do Antigo Testamento, por exemplo, Ezequiel 37, outros textos. Eu serei o seu Deus, eu andarei no meio dos meus filhos. O Senhor Jesus no meio de sua igreja, em vez de retirar a igreja porque não está cumprindo a sua missão, Jesus nos chama nesse congresso, me chama a mim. Olha, você não está envolvido com o mesmo ímpeto, com a mesma incumbência que eu estou. Em outras palavras, a parceria está desequilibrada. Problema da natureza missionária da igreja. Os irmãos sabem melhor do que eu
com certeza, que há grandes trechos, grandes regiões deste mundo, onde a igreja já foi fundada, onde já teve milhares e milhares de pessoas se convertendo, e que hoje é um verdadeiro deserto. Como explicar a natureza missionária da igreja, que em vez de crescer, encolhe-se, murcha e finalmente morre, e tem que ser reevangelizada? A Líbia, Marrocos, toda a região do Médio Oriente, Arábia, a Síria, a Turquia. Amados irmãos, onde está a natureza missionária da igreja? Que morre. Não tem? Acabou. Vamos começar olhando para entender o que é que Deus quer fazer deste mundo. Qual é sua intenção em ter enviado o seu Filho amado Jesus a trazer a manifestação da glória do Pai para este mundo? Em João capítulo 1, só chegar no versículo 18 desse prólogo do Evangelho, encontramos um versículo muito conhecido, o versículo 18, que dá para nós o cerne da missão que Jesus Cristo teve ao chegar a este mundo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, referência a Jesus Cristo, unigênito Deus, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. No Evangelho de João, vida eterna, vida abundante, vida que transforma, vida pecaminosa, é vida que glorifica a Deus, é uma vida em que Deus é conhecido. No original, essa palavra tornou conhecido, é uma palavra que precisa ser compreendida um pouco mais profundamente. E a palavra tornar, como um pepita de ouro lá em Carajás, ou um diamante lá numa África do Sul, que está escondido lá no fundo de uma mina, e depois de ter retirado, limpado e tornado visível, coloca à disposição de todo mundo ver que Deus está no meio de nós. A palavra exgeomai, ex para fora, geomai, conduzir para fora, o Deus que estava fora. Toda pecaminosidade tornou este planeta, segundo C.S. Lewis, um planeta silencioso, um planeta de escuridão, de pecado, porque Deus está fora. Jesus vem para tornar o Pai conhecido. Versículo 14 desse mesmo trecho deve ser importante para nós. Aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós, se encarnou. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Qual foi a glória que Jesus manifestou? E é exatamente a missão de nosso Senhor Jesus, particular glória do Pai invisível, sendo visível na pessoa do seu Filho. Essa foi a missão que Jesus teve em chegar aqui. Demonstrar para aqueles discípulos, para aqueles que depois iam se converter, depois da ressurreição de Jesus, olhar para essa pessoa, Jesus de Nazaré, disse: ali estava Deus, estava no meio de nós.
Quando a igreja morre, não tem nenhuma evidência que Deus está no meio de nós. E se nós voltarmos para nossas casas, voltarmos para nossas igrejas, e nós escutamos todos aqueles sinais de uma igreja morta, que não quer dizer de forma alguma que a igreja não tem atividades, está cheia de atividades, mas não há nenhum sentimento que Deus está dirigindo a este povo. Quem está tomando as decisões de como se gasta dinheiro? Quem são as pessoas que estão chegando à liderança? Qual é o processo de desenvolver e treinar? Tudo dirigido pelo Senhor da Glória, cabeça da igreja. Se nós não sentimos isso, então é hora de dobrar os joelhos e pedir que Deus novamente mande que seu filho, identificado com sua igreja, se torne parceiro novamente, e para que nós possamos ter Deus de novo no nosso meio. Nós vimos a sua glória. Glória não é a mesma coisa que nós temos sentido durante esses dias, não, meu irmão. Glória não é ouvir excelentíssimas mensagens que nos empolgam e ficamos tão desejosos de conversar e até orar sobre isso. Glória se relaciona com a pessoa de Jesus. Jesus, o eterno Logos, se fez carne, habitou entre nós. Ele não apenas falou para nós palavras que nós nunca tínhamos ouvido antes. Ele habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Deu para perceber que isto era Deus encarnado no nosso meio. Para esse mundo muçulmano, para esse mundo hindu, para esse mundo por aí fora, qual é a grande encrenca de receber o Evangelho? É que Jesus é Deus encarnado. E quem está afirmando isso somos nós. São os missionários que estão chegando para lá. E eles perguntam qual é a evidência. E essa evidência é na igreja fundada em que Jesus Cristo habita. Ele habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Uns tempos atrás cheguei à conclusão que glória é muito semelhante àqueles cabos que trazem força elétrica, talvez esta que nós estamos recebendo aqui, ou de Itaipu, ou de Três Marias, algum lugar aí. E nós vamos trazer um daqueles tribos perdidos lá da Amazônia, que não tem a mínima ideia sobre o que nós chamamos de força elétrica. E nós apontamos por um daqueles cabos e diz, olha, lá tem a força de uns 100.000 cavalos. Crendo que ele entende que é cavalo. Ele diz, você está brincando comigo. Não tem força nenhuma lá. É só um pau bem estendido lá em cima de postes e não tem nada. Nada. Como que eu vou demonstrar que a minha declaração é verdadeira? Eu vou colocar na sua mão um cano e mandarei tocar aquele fio. De repente ele vai ver a glória. Isso é glória, meu irmão. O que acontece quando alguém toca esse fio? O invisível, o que não tem força nenhuma, que não impressiona ninguém, é transformado em realidade visível, sentido e capaz de iluminar milhares e milhares de casas, de movimentar milhares de motores
e até o internet. Tudo baseado naquilo que está naquele fio invisível. Nós vimos a sua glória. A igreja naturalmente se torna missionária quando Jesus Cristo manifesta sua glória no meio de sua igreja. Quando os candeeiros das 7 igrejas caminham no meio das igrejas e não é expulso por atitudes de rejeição, de elevação de indivíduos que não têm nenhuma glória a não ser a glória dos homens e nada na glória de Deus. Segundo Tito, capítulo 2, versículo 11, a graça se manifestou, salvadora a todos os homens. Eu entendo que essa graça que se manifestou não é outra senão a encarnação de Jesus Cristo. A graça do Antigo Testamento é mencionada nesse versículo. Vimos a sua graça e verdade, cheia de graça e verdade, que essa graça se manifestou. O que é a missão natural da igreja? Manifestar a graça salvadora de Deus a todos os homens. Quando a igreja é utilizada por meios e fins contrários à sua missão, fonte de lucro, como aqueles maus obreiros de 2 Coríntios 2,17. Quando a igreja de Jesus Cristo é meio para subir até ficar entronizado no Vaticano. Quando a igreja traz outros benefícios que não estão relacionados com a manifestação da presença de Cristo, ela perde sua missão e começa a encolher. Como as igrejas vazias, que já eram igrejas missionárias, que a gente conhece muito bem em outros países, por exemplo, como Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, Canadá e quantos outros lugares. Nossas igrejas, queridos irmãos, têm uma tremenda incumbência de alguma maneira, nesta parceria, deixar que a glória que vem do céu na pessoa de Jesus Cristo venha se manifestar no nosso meio. Como se manifestou, obviamente, no apóstolo Paulo, quando ele era o grande perseguidor. O que significa vida eterna no Evangelho de João? Todo mundo aqui pode responder. Primeiramente, vida eterna significa crer. Claramente. João 3,16. O Filho foi enviado para que nós creiamos alguma coisa. Certas verdades básicas. Por exemplo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O fim, ou finalidade, propósito do Evangelho de João foi essa. Para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Messias prometido do Antigo Testamento. Nós temos que crer que Ele morreu e que Ele ressuscitou. Em outras palavras, crer é fundamental. Mas não é tudo no Evangelho de João. O Evangelho de João também afirma que vida eterna é conhecer. Não é somente crer. E a palavra conhecer no hebraico, João pensa naquele pensamento semítica. Conhecer é se interrelacionar com uma pessoa, particularmente usada para o casamento. Conhece o fulano. Conhece o fulano. Nós vivemos juntos. Eu sei muito dele. Por quê? Porque eu vivo na comunhão com ele.
Então, esta é a vida eterna, te conhecem a ti, João 17, versículo 3, e o Filho que tu enviaste. Crer e conhecer. Mas segundo João 14, e versículo 9, é também ver. Por que não é suficiente apenas crer? Não é suficiente apenas afirmar que eu conheço a Deus, o Deus invisível? Porque a humanidade e os irmãos mais novos na fé de nossas igrejas confirmam sua fé quando eles têm oportunidade de ver. De ver. E quando Deus se manifesta por intermédio de sua igreja de uma maneira visível, de maneira que ninguém pode chegar a nenhuma conclusão que esse Deus não é mais invisível, sua glória se manifestou no nosso meio. Aí a gente pode dizer assim: Deus está no meio de vocês. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 24. Se chegar no vosso meio pessoal ignorante, pessoal incrédulo, ou eles vão dizer, versículo 23, que vocês são loucos, estão loucos, ou eles vão chegar a uma conclusão exatamente contrária. Versículo 25, quando os segredos do seu coração são expostos, assim ele se prostrará em adoração, rosto em terra, adorando a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Deus está aqui. É uma coisa cantar essa realidade, e outra é vivenciá-la e convencer os ignorantes e os cegos que a glória de Deus se manifesta no meio do seu povo. Jesus veio não somente para manifestar a glória de Deus, ele não só veio para manifestar a graça de Deus, ele não só veio para ser visível, ele veio para salvar. A palavra salvar no original quer dizer libertar, curar, tornar a vida ruim numa vida boa, de bem-estar, uma vida de shalom. Então a palavra salvar é a palavra que se usa para falar de uma pessoa como aquela mulher com hemorragia, que depois da cura, a palavra de Jesus foi: filha, tua fé a curou, te salvou. Versículo 34 de capítulo 5 de Lucas. Meus irmãos, o Filho do Homem veio para salvar os perdidos. Novamente dá para perceber, uma pessoa perdida é salva quando ele sabe onde ele está, quando ele se situa, quando ele sabe em que caminho ele está andando, para qual é o seu destino, para onde que ele vai. Quando aquele empresário do Welcome do Brasil falou para mim: quando eu morrer, eu vou morrer como cachorro. Você vai morrer como cachorro? Como que sabe? Já foi para lá? Quando uma pessoa está perdida e não sabe que está perdida, a situação está pior do que uma pessoa que está perdida e sabe. Então, qual é a missão da igreja? A missão de Jesus? De oferecer um mapa para mostrar onde que você está e para onde que você vai. Porque de outro modo, você está perdido mesmo. Vai morrer como cachorro.
Isto é, até perder a consciência, porque logo depois a gente vai se encontrar na presença do juiz de todo mundo. Jesus veio para salvar pessoas desviadas do caminho e trazê-los de volta para chegar no destino maravilhoso, celestial. E trazer vista aos cegos. Eu gosto muito dessa palavra de Paulo, que descreve sua missão em parceria com Jesus Cristo, em Atos capítulo 26. Dá uma olhada rápida nesse texto, sublinhe esse texto, porque isso descreve de uma maneira tão extraordinária a missão que Deus deu para a sua igreja. A palavra de Jesus para Saulo de Tarso, lá na estrada de Damasco: eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio, para abrir-lhe os olhos, para convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Exatamente, Saulo de Tarso. Primeiramente, eu vou lhe salvar, vou estar totalmente perdido nessa caminhada para Damasco. Agora eu vou lhe mostrar o caminho certo. Vou mostrar a minha glória, vou lhe acompanhar, e você vai ter esta missão de dar vista aos cegos. Vai dar conhecimento aos que estão caminhando para a ira divina. A missão de Cristo também deu muita importância ao ensino dos discípulos. Jesus treinou os discípulos. Se não fosse assim, Jesus teria enviado os discípulos, teria soltado eles para o mundo depois de alguns dias de congresso. Mas não foi bem assim, não. Acaba de sair no Brasil um livro que tem mais de 100 anos, famosíssimo livro, não sei se está aqui à venda, não vi. O Treinamento dos 12 por Jesus. É um estudo que vale a pena fazer. Se nossa grande comissão é de ir e fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os, treinando-os, capacitando-os a fazer, pensar tudo como eu vos ensinei. Quer dizer, a missão natural da igreja missionária é repetição daquilo que Jesus fez com seus próprios discípulos. O ensinamento, portanto, dos discípulos que nós vemos nos evangelhos é um grande seminário que qualquer irmão pode fazer sozinho em casa, um estudo, ou para qualquer escola que tem organizado esse material todo para dizer: aqui está o ensinamento de Jesus, que é a nossa missão de transmitir para as pessoas que vão se adentrar neste novo povo, onde Deus vai se manifestar. Qual é esse ensinamento? É um ensinamento que envolve, em primeiro lugar, afastamento de alguma coisa. O professor Eduardo Schweitzer, da Suíça, há tempos atrás, no seu livro sobre discipulado, chamou a atenção uma coisa que eu não tinha dado muita atenção até esse momento: que ninguém pode ser discípulo sem deixar alguma coisa. Esse deixar, abandonar, que faz parte do discipulado, é justamente o que a Bíblia chama de arrependimento. Deixar para trás o meu egoísmo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Deixar para trás minha dureza de coração. Bem-aventurados aqueles que choram. Deixar para trás meu gosto pelo pecado.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Deixar para trás a minha vingança. Bem-aventurados os misericordiosos e os mansos. Bem-aventurados aqueles de puro coração, aqueles que buscam prazer fora do casamento. E aí vai. Os irmãos entendem o que significa ensinar tudo que vos tenho ensinado. E durante aquele período de apenas 3 anos de convívio com Jesus, aqueles discípulos estão passando por um processo de arrependimento, de deixar para trás não somente família, não somente antigas ambições. Todo mundano tem suas próprias ambições, mesmo as pessoas mais perdidas, para pegar novas ambições, para ter uma nova razão para viver, para ter uma vida com propósito. Para usar uma frase que já se tornou uma grande frase. Mas Jesus fez mais do que isso. Jesus colocou, num caso, os 12 discípulos, e em outro caso, 70 ou 72 dos seus seguidores, a saírem em duplos para evangelizar cidades. E esse treinamento, que não é apenas intelectual, cognitivo, é um treinamento de prática. Como que se faz esse negócio? Eu não sei se nós temos sido tão sábios em enviar pessoas que nunca saíram para visitar ou para viver em outro lugar do mundo. Nossa lua de mel foi batismo no fogo para a Patrícia. Ela nunca tinha saído da América do Norte. Em 1957 nós fizemos uma viagem para o sul do México. Logo que cruzamos a fronteira e sentamos naquela mesa de café, está cheia de moscas, parecendo, não era bem pipoca, porque eram bem pretos aí. Ela queria voltar para casa. Treinamento, minha irmã. Quando nós chegamos naquele hotel, viu baratinho andando por aí. Vamos voltar para casa. Não tem missionário que anda nessas duplas de Jesus que não quer voltar para casa. Mas depois desse treinamento eles voltam cheios de alegria. Porque Deus se manifestou. Quando nós falamos para o demônio, saiu. Graças a Deus. Meus irmãos, enviar gente que não tem treinamento não é somente loucura, é sofrimento. É sofrimento. Estar nesse congresso e assistir alguns daqueles seminários de treinamento, esses cursos como o Ronaldo Dodge está dando, é uma tremenda experiência, valiosa experiência, para a gente aprender o que significa ser missionário, de se unir a Jesus e levar Jesus para os índios celtales, como Mariana Slocum, que levou quando seu marido morreu na véspera do casamento. Muita gente pensava que ela ia desistir. Nada disso. Ela foi para o México, começou a aprender espanhol, encontrou alguém que falava essa língua de celtal, começou a traduzir o livro de Marcos. Durante a tradução, o rapaz se converteu. Uma das maravilhas do evangelho é que a palavra de Deus converte gente, mesmo quando não dá para falar a língua. Diz: deixa-me voltar para o meu povo não alcançado, no sul do México. E nessa lua de mel nós tivemos o privilégio de chegar lá de teco-teco e entrar numa choupana. Se tivéssemos chegado talvez 10 a 15 anos antes, teríamos sido mortos. Um povo bem realmente atrasado mesmo, achando que branco é para roubar só. E Deus nos abençoou com essa viagem de treinamento. Patrícia depois pode contar como que é andar de cavalo nas montanhas de Guatemala. E subir
passar 5 dias de viagem e ainda ver de onde nós saímos. Essa foi a velocidade com que nós andamos naquela época, 1957. Foi um treinamento maravilhoso. Jesus não manda a gente sem treiná-lo. 3 anos. Mas o grande treinamento de Jesus, daqueles discípulos, foi quando eles começaram a compreender o centro da missão de Jesus. Abre suas Bíblias, aquele texto que já foi lido várias vezes, de Mateus 16. Primeiro, Pedro admite que Jesus é mais do que profeta, que Jesus é mais do que o Messias esperado pelos judeus. Ele admite que Jesus é de fato o Filho do Deus vivo. Tudo bem. Imediatamente Jesus disse: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai. Versículo 18. Eu lhe digo que você, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você vai ser missionário, vai ajudar a levantar esta igreja, e as portas de Hades, não é bem traduzido inferno, queridos irmãos. Não confunde Hades com inferno. Hades é aquele buraco para onde todo mundo vai. E todos nós, até a segunda vinda de Cristo, obviamente eles não vão para lá, mas todos nós, eu estou chegando. Você também, só que você chega atrasado. Maioria, né? Tem alguns aqui que estão quase a minha idade. Mas essas portas do inferno não vai segurar ninguém que pertence a Cristo, não vão segurar a Cristo as primícias da ressurreição. Eu edificarei a minha igreja, e as portas de Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e que você desligar na terra. O que significa chave? Acesso à casa. Quando eu dou a minha chave da minha casa para alguém, eu estou dizendo a você poder entrar e sair quando quiser. Então as chaves que Pedro ganha são o direito de entrar na casa de Deus e levar a gente lá dentro. Porque a casa do Pai tem muitas moradas. Nunca tem falta de espaço na casa do Pai. Leva a gente para lá à vontade. À vontade, meus irmãos. Tem talvez em torno de 500, 600 milhões de crentes no mundo inteiro. Estamos adivinhando, ninguém sabe, só Deus sabe quantos são na sua igreja. E que tem lugar para tanta gente, e ainda tem muito mais lugar, até tocar a última trombeta, isso é óbvio. Então, nós temos um privilégio, e juntamente com Jesus, notem com essa ideia de ligar, desligar, é que nós estamos simplesmente pondo em prática aquilo que Deus já preparou e que nossa parceria funcionou. Logo em seguida, Jesus começa a falar de sua morte. Uma morte cruel demais. Os discípulos ouviram isso e disseram: isso não é possível, não é possível. O Messias morrer desse jeito, não conheço nada na Bíblia que fala isso. De alguma maneira eles tinham pulado por cima de vários textos do Antigo Testamento, especialmente Isaías 53, e Jesus teve que chamar a atenção novamente, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos, e assim cumprir aquele famoso texto para nós tão conhecido. E não somente morrer, mas também ressuscitar. Aquele texto tem a ressurreição, que aquele servo de Jeová vai também ver a sua prole, vai ser o seu povo que vai surgir juntamente com ele. Então essa formação da igreja, queridos irmãos, que a grande finalidade desta missão, a edificação dessa igreja, já está em pleno andamento. E durante o dia de hoje, acreditem, meus irmãos, acreditem,
vão entrar pelas chaves do reino, colocar na mão de Pedro e tantos outros irmãos que estão por aqui e por todos os lados do mundo, vão entrar em torno de 70 a 100 mil novos irmãos hoje. Hoje, 13 de outubro de 2005. Eu sei que o irmão não acredita nisso. Isso é muita gente. 70 vezes mais gente que está nesse auditório, num só dia. Daqui uma semana vai ter quase 1 milhão de novos crentes. Claro, alguns teriam morrido, né? Eles também vão acrescentar nessa igreja. Então, a morte de Cristo e a salvação que Ele dá é para nós completarmos essa tremenda obra que Deus começou com esses obreiros. O que mais que Ele ensinou, além de deixar alguma coisa, Ele ensinou que você tem que carregar alguma coisa. Você tem que carregar aquele pedaço de madeira, não uma cruz como nós imaginamos, foi apenas uma travessa, uma viga, em que você vai ser morto. E não sei o que chocou mais a Pedro, o fato que seu Senhor ia morrer de uma maneira tão vergonhosa, totalmente nu, ou se ele tinha que morrer. De qualquer jeito, ele vê que a morte de Cristo implica na morte dele também. E Jesus confirmou isso, que missionário que sai para o campo sem primeiramente morrer, não vai ser útil à missão. Qual é a nossa tese? A missão de Jesus é a missão da igreja. Jesus veio para morrer, nós estamos aqui para morrer. Eu nunca esqueço, li quando eu era ainda criança, John Peyton indo para as Ilhas Salomão, ilhas de antropófagos, canibais. Irmão da minha idade, 70 anos, chamado Dixon, diz: olha, você vai chegar lá, você vai ser morto. Para aqueles canibais vai ser comido. O John Peyton, com uma serenidade total, disse: pela sua idade, dá para perceber que você também não tem muito tempo até ser deitado num caixão e ser comido por vermes. Agora, ser comido por gente ou verme, tanto faz. É isso mesmo, tanto faz. A missão não é só arrependimento, não é somente negar a si mesmo. Tem muita gente nesse mundo que se autonega para chegar a um alvo. Eu acho que aquele senhor que está na presidência do nosso país, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, eu acho que ele se negou bastante para chegar lá. Mas eu não sei se ele carregou cruz nenhuma. Nós negamos a nós mesmos para quê? Para que tenhamos coragem para carregar a nossa cruz. Nós já ouvimos aqui, durante esses dias, que o grande problema da missão não é a perseguição. Poderia ser, obviamente. Lugares como a Indonésia, lugares como na China comunista, Coreia do Norte, onde missionário nem é permitido entrar, Vietnã e tantos outros lugares, Portos Abertos, têm nos ajudado muito a compreender o que significa perseguição. Mas o grande problema, segundo os irmãos que já estão no campo já há anos, são interrelacionamentos de pessoas que ainda não carregaram sua cruz, não chegaram ao Calvário, ainda não morreram. E o resultado é que eles vão construir um império, se conseguirem, ou vão voltar frustrados porque ninguém quer aceitar esse evangelho deles. E em vez de Deus estar no meio do seu povo, é um desastre. Pessoas voltam
de uma forma triste demais. Frustrados e sem poder explicar para ninguém por que eu fui para esse campo missionário. Sempre temos desculpas, não tive sustento, não tive isso, não tive aquilo, mas a verdadeira razão, não em todos os casos, obviamente, mas em alguns casos, que eu não carreguei cruz nenhuma, não morri. O que Deus está querendo neste mundo? Qual é a finalidade de Deus neste mundo? É glória, meus irmãos. E já foi anunciado, concordo plenamente que essa é a razão. Manifestação do Deus invisível através da imagem do seu Filho. E que imagem? Imagem de uma pessoa nascida numa manjedoura, nascida de uma virgem, uma pessoa que durante toda a sua vida acusado de ser filho ilegítimo, e assim vai, até ele morrer na cruz. E depois, por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira. Deu-lhe nome acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho dobre e reconheça que Jesus é Senhor. Essa finalidade, meus irmãos, de alguma maneira mostrar a descida de Jesus, essa foi a sua missão, chegar até a cruz para revelar a Deus, o verdadeiro Deus, e para, através da sua ressurreição, formar uma igreja de pessoas imitadoras de Jesus, que carregam suas cruzes também, e que já morrem e vivem essa vida de pós-morte, com a atitude de alguém que já voltou do sepulcro, já mostrou sua realidade verdadeira. Meus irmãos, como estamos esperando um movimento missionário de verdade aqui nesse país. Esses congressos começaram em 1993, eu estive lá, eu pensava que ia dar um grande impulso. Fiquei decepcionado. Ainda estamos com uma porcentagem tão pequena de irmãos que interessam. Dos 25 a 30 milhões de crentes, quantos missionários? 3, 4 mil. Quer dizer, somente 10 mil crentes dá para mandar um obreiro para lá fora. E a razão desse receio de mandar obreiros, porque o problema é que não é simplesmente que não tem candidatos, tem candidatos. Tem muita gente lá pronta a seguir a Jesus dessa maneira e começar a se treinar, se preparar. O problema qual é? O problema da igreja se engajar na missão de Jesus. Porque a missão da igreja, como está na cabeça da maioria de nossos líderes, me parece, eu estou agora querendo fazer acusação nenhuma, é construir algo visível que reflete a importância daquele líder que construiu aquele templo, que arrebanhou tanta gente e que tem um orçamento tão alto. Mas pensar em pessoas que não vão dar nenhuma glória para aquela igreja local, nenhuma glória de um prédio importante, tudo isso é muito mais complicado. Aí a gente tem que morrer mesmo. Morrer para nossas ambições, morrer para tudo aquilo que é nosso. Mas quando a gente morre e ressuscita, a coisa é completamente diferente. Eu tive um privilégio, meus irmãos, que eu creio que não tem ninguém aqui que teve. Em 1950, 7 de fevereiro, eu estava sentado na galeria da Universidade Evangélica de Wheaton, às 8 e pouco da noite, por aí, 8h15, 8h20 da noite, quando Deus abençoou de uma maneira totalmente inesperada
de levar muita gente a aceitar a cruz naquela noite. É uma série de conferências comum, como nós estamos passando aqui, ouvindo palestras, excelentes mensagens. Pastor Ed chegou lá e disse que uma moça quer dar uma palavra de testemunho. Passou o microfone para ela, de repente havia outra pessoa, depois outra, depois uma fila. E depois gente que chegou a esperar 8 horas para falar. O que Deus está fazendo na sua vida? Muitos se comprometendo com missões, muitos dizendo: eu estou pronto a entregar tudo para o Senhor Jesus. Era uma noite e dia seguinte, noite seguinte de morte, meus irmãos, morte. Resultado: mais de 500 irmãos saíram daquela escola para levar a palavra transculturalmente para todos os cantos do mundo. É isso que eu estou esperando que Deus faça para nós, que Ele demonstre essa mesma graça e glória que Ele mostrou naquela noite, 7 de fevereiro de 1950, em Wheaton College, Wheaton, Illinois. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de pensar em alguns pontos que me parecem chaves. Espero que Tu realmente marques nossas vidas com essas realidades, que a missão de Jesus, a natureza missionária da igreja, depende de gente que aprende com Jesus, que se arrepende, que deixa para trás e que também se une a Jesus carregando a sua cruz. Em nome de Jesus. Amém. Queríamos pedir o favor que todos os irmãos permaneçam. Nós temos algumas informações que são de interesse de todos vocês. Queria saber se a esposa do Dr. Shedd, a missionária Patrícia, está presente, que ela se levantasse para nós pudéssemos conhecê-la. Muito obrigada pela sua presença. Pela sua história de vida junto ao Dr. Shedd. Nós vamos orar como temos feito após cada ministração. Desta vez, nós queremos fazer uma oração silenciosa, porque eu acredito que nós fomos desafiados a tomar a cruz, a negar-nos a nós mesmos. E esse momento é um momento em que só o seu coração, unido ao coração de Deus, lhe fará saber qual a área da sua vida que ainda precisa morrer. O que precisamos renunciar. Vamos colocar o nosso coração diante de Deus com disposição de que Ele nos leve à cruz, para sermos verdadeiros discípulos.